Bom dia, gente. Boa tarde, né? Já são 12:30 agora. E vamos começar a falar sobre a personalidade ENFP. Como prometido, a gente vai começar a falar sobre essa personalidade que alguns chamam de ativistas, outros chamam aí de defensores de causa. Temos vários nomes aí que são mais nomes para a gente poder ter uma ideia de como ela funciona, assim, como se fosse, como não, é um estereótipo. Então a gente tem esses nomes. Mas antes de tudo, gente, deixa eu explicar para vocês o que significa, né? De onde vem essas letras? Rapidinho, dá uma explicação rápida. É uma teoria de personalidade chamada MBTI, tá? Essa teoria, ela é baseada na tipologia do Jung. Jung foi um sucessor de Freud, tá? Então ele descobriu que a nossa alma, né, a nossa psique, como você quiser chamar, funciona de uma determinada maneira, tá? E ele percebeu que nós temos funções, né, como se fossem processamentos, digamos assim. Forma como a gente processa, como a gente lida com as coisas. E ele descobriu que tem uma dinâmica também entre essas funções. Eu não vou entrar ainda nesse detalhe da dinâmica, mas só para vocês entenderem que é uma teoria de personalidade baseada nos estudos do Carl Gustav Jung, para quem conhece um pouco mais de psicanálise analítica, tá? E aí tem esses nomes lúdicos pro NFP, né? Como eu falei, defensor de causa, ativista, o que mais que tem também, que eu já vi? Idealista, são inovadores. E eu vou explicar por que são inovadores. Aguarda aí, que eu tenho que explicar uma coisa por vez, senão ficar muita coisa. Tem aí o seu momento para falar, tá? Então, assim, como eu falei, tem todas essas funções que o Jung descobriu. Vou falar as funções que ele descobriu que todos nós temos. Nós funcionamos, a diferença é como a gente usa essas funções. Mas são 8 funções que todos nós temos, que é a intuição, / sensorialidade, que seria o oposto, mas todo mundo tem os dois, todo mundo tem um pouco de intuição, todo mundo tem um pouco de sensorialidade, todo mundo tem uma função racional, que em algum momento você precisa usar, até o NFP, que é um perfil mais sentimental, também tem. Todo mundo tem uma função mais racional, e aí depois do Jung, né, apareceram 2 funções, que foi alguns chamam de percebedor, né, e tem o julgador, essas 2 funções, que seriam praticamente um improvisador e um sistemático, tá? Seria uma pessoa mais sistemática. Então é isso, só falando por cima. Agora, é importante falar também, gente, antes da gente entrar na personalidade propriamente dita do ENFP, deixa eu colocar o fone aqui, porque eu tô achando que tem um barulho de obra, não sei se vocês estão ouvindo esse barulho de obra. Eu vou colocar pra ver se o som fica mais isolado, né? Não fica com tanto, pra ver se isola esse ruído, vamos ver. Estão me ouvindo bem? Acho que agora tá bem. Bom, então, vamos lá, vamos explicar um pouquinho que nem todo ENFP pode, de fato, agir como um ENFP, tá? Obrigada, Cláudia. E por quê? Porque depende do humor, depende do ambiente que ele vive. Se ele vive num ambiente onde existe uma validação dessa personalidade, principalmente quando a gente fala de pais, é normal, pode acontecer em muitas famílias que essa personalidade não seja validada. E o NFP pode sim, por muitas vezes, não ser ele mesmo. Vocês veem a importância do humor da gente se conhecer. Eu estou falando aqui sobre um autoconhecimento de personalidade, mas autoconhecimento não é só de personalidade. Porque essa personalidade, ela pode ser afetada pelo seu humor, pelo ambiente em que você vive. Quando a gente fala de pai e mãe, a importância dos pais saberem, se possível, a personalidade do filho e aceitarem, né? Porque, principalmente para a criança, ela pode sim achar que ser dessa forma, independente da personalidade, tá? Estou falando um geral agora, por enquanto. Independente da personalidade, ela pode ver isso como de uma forma errada. Entendeu? Seja uma criança, por exemplo, que é mais fechada e está numa família que é mais festeira, uma família que é mais extrovertida,
pode ser que ela seja vista como uma criança que é antissocial, que seria um adjetivo acho que não muito bacana, né? Então não seria bem vista, é isso que eu quero dizer. E acontece também, gente, o contrário. A gente pensar numa criança que é mais fechada, mais extrovertida, se ela está numa família em que há uma predominância de pessoas introvertidas e se essa família não tem entendimento sobre personalidade, sobre entender que ele funciona dessa forma e tudo bem, também é uma família que pode achar que essa criança, poxa, caramba, ela se expõe demais, não tem que ficar falando da sua vida assim para todo mundo, né? Então, o ambiente realmente é muito importante. Até no curso que eu vou dar, depois a gente explana um pouco mais sobre isso. Eu quero ter um momento que a gente fale sobre os filhos, a importância da gente saber a personalidade dos filhos. Isso, gente, ajuda também até para a gestão. Então, tem chefe que não tem noção, sabe? Não tem noção, não sabe, é falta de conhecimento, não é maldade. Não tem conhecimento de que como é que eu posso dizer? De que aquela pessoa funciona daquela forma e que às vezes tem uma forma melhor de lidar com essa pessoa. O gestor é como se fosse um pai, né? Fica uma hierarquia aí parecida. E então, assim, a importância, né, de se conhecer. Bom, somos adultos, né? Agora, independente dos pais, a gente está aqui para poder se conhecer um pouco mais. E, gente, se você descobrir como você funciona, é fantástico. Porque as coisas, não vou dizer que vão ficar fáceis, mas elas ficam mais fáceis de lidar. Você se culpa menos. Eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo hoje, que tem bem a ver com isso. Não sei se dá pra ver, eu tô aqui na minha varanda. Ali, dá pra ver ali, ó. Tá vendo que tem um flip chart no chão? Então, essa é a minha saga aí da minha personalidade. Eu toda queria comprar o flip chart, que eu vou anotar, vou colocar. A minha expectativa como uma boa NFP, né? A gente é idealista. Eu vou anotar, eu vou colocar no flip chart, o pessoal vai conseguir aprender melhor. Realmente, isso ia ajudar vocês, para vocês ensinarem, para aprenderem, quer dizer. Aí o que aconteceu? Eu fui lá correndo, falei, gente, vou lá comprar correndo, porque tem a live meio de meia, vou almoçar, pá. Cheguei, lá. Presta atenção, a pessoa é tão intuitiva que ela não tem a sensorialidade desenvolvida para perceber que o flip chart precisava ser montado. E eu olhei, minha vontade era começar a montar, né? Mas meu marido, que é mais sensório, ele olhou e falou, amor, não vai dar tempo. E isso é meio frustrante. Eu confesso que eu fiquei frustrada na hora que eu falei, gente, fui lá correndo para comprar esse negócio. Mas o fato de eu me conhecer, de eu saber que eu funciono dessa forma, eu não me culpo, não senti culpa. Se eu não soubesse que eu funciono dessa forma e que é bom que eu use essa minha função mais intuitiva, de esperar, de imaginar, do que de prestar atenção nas coisas previsíveis, eu não seria quem eu sou, seria uma ameaça ao meu eu, entende? Então tudo bem. Eu vou explicar um pouco mais sobre cada função. Estou dando um amplo assim antes para vocês entenderem como que é essa personalidade NFP. Então é uma personalidade ativista animadora, né? Muitos falam que nós somos muito animadores, tem a ver com essa intuição. A gente analisa uma personalidade, gente, a partir da função dominante. O que seria a função dominante? É aquela, digamos, aquela característica ou aquele impulso que você tem logo de cara. Como é que eu posso dizer? Deixa eu tentar colocar em palavras mais fáceis de entender. Seria a função que você tem mais vontade e mais domínio para usar naquele momento. É o que você sabe fazer e faz todo dia, tá? Então, a gente consegue identificar das 16 personalidades dessa teoria do MBTI, a gente consegue identificar qual é a sua personalidade através dessa função dominante. Tá? Dessas 16 personalidades, 2 personalidades têm a mesma função dominante. Tá? Então, assim, se você conseguir descobrir qual que é a sua função dominante, você só vai ficar entre uma e duas. Por isso que eu prefiro muito mais você fazer essa análise, você entender a teoria dessa forma, do que você ficar fazendo o teste da internet. Que tem o teste da internet, que foi até que eu postei para vocês algumas vezes, que é o do 16 personalidades. Só que assim,
Pode ser que dê certo, sim. Se você se conhecer muito bem e souber responder lá muito bem, ok. Agora, se você estiver influenciado por emoções, dependendo do momento que você tá, você pode, de repente, escrever errado ali, entendeu? E aí pode dar outra personalidade. A minha personalidade mesmo já deu várias diferentes. Já deu INFP, já deu INFJ, já deu ENFJ, já deu um monte. Então, assim, vamos lá. Qual que é a função predominante, ou seja, que o INFP mais usa é a intuição extrovertida, que eu até fiz um post no feed para vocês. E vamos falar um pouquinho dessa intuição extrovertida para você que acredita ter essa personalidade possa se identificar ou se conhece alguém, né? Para se conhecer melhor. Bom, primeiro, intuição. Antes de falar dela extrovertida, vamos falar de intuição. Intuição seria você perceber as coisas de uma forma extrasensorial, ou seja, onde você não dependa dos 5 sentidos, os sentidos físicos. Estou falando de paladar, de visão, de audição, de tato, todos esses sentidos mesmo. Por isso que alguns vão chamar de sexto sentido, né? Quando a gente pensa no leigo, assim, o pessoal fala, nossa, você tem um sexto sentido. E a intuição é ler nessas entrelinhas, além desses sentidos físicos. Então, assim, vou contar uma história que eu acho que vai exemplificar muito bem isso. Como eu vou além dos sentidos físicos. Eu tô numa farmácia, isso acontece direto, tá, gente? Tô numa farmácia e, ok, eu penso, puta, eu tenho que comprar shampoo, sei lá, eu tenho que comprar um remédio. Eu compro, mas cara, não dá não. Eu não consigo ficar só no remédio, só no shampoo. Né? Primeiro que são todas aquelas glândulas, né? Isso para o intuitivo é uma coisa assim surreal, né? Porque ele fica ali, a gente fica sempre pensando nas possibilidades, né? A gente sempre está na imaginação, então a gente fica, nossa, se eu comprar isso pode ser que dê certo. Ou se eu comprar isso aqui, o meu cabelo vai ficar mais liso, hein? Pô, mas esse aqui, hein? Olha só, a Cláudia se identificou. Ai, olha esse aqui, esse sabonete, olha, mas esse sabonete aqui também é bom. Então a gente fica sempre num pensamento de possibilidades, que se você vai para um lugar onde tem muita informação, você fica perdido. Eu chego no caixa, mas esse é o mais engraçado, acho que a caixa deve achar que eu sou mal educada. Ela deve achar que eu sou mal educada, porque eu não olho no olho dela quando eu tô no caixa. Eu fico olhando ali no check-out, sabe todos aqueles produtos que eles colocam no caixa? Eu não consigo. Alguns vão poder achar que é déficit de atenção. Mas quando a gente fala de UNFP, a gente está falando de uma pessoa que está sempre pensando em possibilidades. E se eu sempre tenho coisas ali que me fazem pensar que é possível, cara, eu pude usar isso, nossa, eu pude usar aquilo, nossa, eu pude isso aqui. Cara, assim, pra gente aquilo ali é difícil a gente manter o foco ali no caixa. Corre o risco até de escrever a senha errada, não é? Está se identificando, corre o risco de escrever a senha errada, corre o risco da caixa colocar o valor errado e você pagar mais. Meu, isso é perigoso, cara, perigoso. Então, ainda corre o risco da caixa achar que a gente é mal educada, né? Porque eu não consigo olhar, é tanta coisa ali. Se não tem nada, sei lá, uma loja de roupa, algum lugar assim, beleza. Mas, mas quando é caixa, assim, que tem um monte de coisa ali, gente, é surreal, é muito difícil. Então a gente fica sempre pensando nas possibilidades. Isso é intuição extrovertida, entendeu? Isso é intuição extrovertida. Então você tem uma imaginação onde você tem que estar sempre colocando para fora. A gente fala que o INFP ele vive num brainstorming na vida dele, sabe? É brainstorming o tempo todo. Então eu me vejo aqui em casa, sei lá, tô na cozinha e eu, nossa, podia comprar um negócio assim, né? Às vezes eu tenho até que anotar, porque eu esqueço depois, né? Tem essa parte da memória também que eu vou explicar depois pra vocês, que a nossa memória não tem que ser muito boa também, tem uma explicação. Então, eu tenho que ficar anotando. E eu falo, caraca, aí eu olho e falo, nossa, bem que podia colocar uma cortina aqui mais colorida, olha, ia ficar legal. Então a gente fica nesse brainstorming o tempo todo. E pra gente, não sei vocês, se vocês trabalham com isso, né? Espero que sim, porque se você trabalhar, você deve ser uma pessoa muito feliz e satisfeita. Quando você tem reunião de brainstorming é fantástico, a gente fica muito feliz. Quando tem novidade, tudo que é pensar num novo, em coisas novas, isso dá muita energia para o NFP. E ele precisa disso, tá? Como toda personalidade precisa usar a sua função
dominante, né? Mas ó, eu quero fazer algumas perguntinhas aqui que pode auxiliar você se você ainda está em dúvida. Se você tem essa função intuitiva para fora, tá? Então pensa comigo, se você está, vamos supor que você está dirigindo ou andando a pé, não interessa, e você está num lugar que você já conhece, é um caminho que você já conhece. E aí? Qual que é a sua primeira vontade? Pense na vontade, gente. É o pensamento, é a vontade, não é o que você faz. Isso é importante lembrar, tá? Sempre pense no que você está com vontade de fazer. O primeiro impulso que vem é pegar a rua desconhecida? Ou o primeiro impulso que vem é, vamos por aqui que eu já conheço? Se você me falar que quero pegar a rua desconhecida, um ponto para você. Isso daí já está dizendo que um ponto para você sobre a intuição extrovertida. Você é uma pessoa mais intuitiva extrovertida. Você precisa expressar a sua intuição. Outra coisa, você é uma pessoa que gosta de ficar dando ideia. Se alguém está te contando alguma coisa, você tem uma vontade de falar. Você está no meio de uma aula. Você é daquela que só ouve e anota a aula? Ou não? Ou você é daquela que fala, eu preciso perguntar. Eu preciso falar de um negócio que aconteceu comigo semana passada. Isso daí é quem tem a intuição. A Clau tá curtindo, né, Clau? Tá se identificando. Pois é, você entende. A Clau já sei, você faz parte aí dos NFPs também. Então, você fica se segurando. Tem um meme até que mostra o cara se segurando assim, para não falar na aula, né? Porque a gente precisa expor as nossas ideias. E dependendo da personalidade que está ali com a gente, é um perigo, viu? Porque tem gente que não gosta de ideia nova, não gosta de inovar. E às vezes pode ser mal visto. Mas se você conhece alguém... Ah lá, eu participava muito, perguntava muito. Pois é, a gente gosta, a gente é perguntadeira, né? Sabe o que é isso, gente? Chama-se curiosidade. Existe uma curiosidade absurda. Essa ideia de será que é assim? E se fizesse isso? Vocês também têm essas perguntas assim o tempo todo? Nossa, e se eu fosse para o Havaí? Quanto será que é? Quanto será que custa ir para o Havaí? Porque o pessoal fala que é caro, mas deixa eu ver. Aí você vai lá, deixa eu ver quanto que é. Deixa eu ver quanto que custa essa casa. Deixa eu ver, só para ver como é que seria se eu morasse aqui, entendeu? Então, isso é muito de intuição extrovertida. Mas deixa eu explicar uma coisinha, já acho que vocês entenderam muito bem o que significa intuição extrovertida. Existe uma outra personalidade que tem essa intuição para fora e que fica pensando nas possibilidades o tempo todo. Poderia ser assim, poderia ser assado. E se eu colocar a bola vermelha e não a azul na árvore de Natal, puxa, acho que a verde vai ficar mais legal. Essa outra personalidade chama-se NTP, tá? Então, só para explicar as letrinhas, né? Acho que é importante. O E é de extrovertido, o N é de intuição, é porque é em outra língua. Então a gente fala que o N é de intuição, o F é de fraternal em inglês, que seria fraternal sentimental. E o P, ele tem a ver com, eles chamam de perceptive, não lembro em inglês, mas que tem a ver com improvisador. O NTP tem esses traços, porém, ele tem o T no lugar do F. Ou seja, ele tem o thinking, que seria pensamento, função pensamento, que é o racional. E ele também tem esse N para fora, essa intuição para fora. Aí você vai falar, puxa, agora, como é que faz? O que diferencia é a segunda função. Que a segunda função mais usada do NFP é a sentimental. A gente tem a função sentimento introvertida, tá? E o INTP, ele tem a segunda função mais usada é o racional, que é o racional introvertido também, o pensamento introvertido. Ou seja, você vai conseguir diferenciar muito aí um INFP de um INTP quando as ideias do INFP são sempre pensadas para ajudar, sempre pensadas assim, a gente tem a mania de ficar se colocando no lugar do outro, existe uma empatia muito forte nessa personalidade. No INTP não tem esse forte. A empatia não é o forte dele. O forte dele é pensar numa lógica melhor para aquilo funcionar. Isso depende se vai magoar fulano, se vai magoar ciclano. Ele quer resolver. A gente chama eles, mais do que inovadores, a gente chama eles de debatedores. Então, quer diferenciar uma intuição extrovertida mais racional, mais sentimental? É só você olhar se é uma pessoa que preza pelo sentimento e não pela razão, tá? E aí,
Qual que seria a palavra-chave, então, de uma pessoa que tem essa intuição para fora? Eu vou te dizer, a palavra-chave... Aí eu ia usar o flip chart, entendeu? Porque aí eu ia escrever aqui bonitinho, ó, eu imaginando a minha função intuitiva, né? Eu imaginando que se eu tivesse com um flip chart seria melhor, porque aí eu poderia escrever para vocês a palavra-chave da intuição extrovertida, que isso serve tanto para o NTP, como eu expliquei aqui, como para o NFP, é inovação. Inovar. Quer um NFP feliz? O NTP também, inovar. Deixa ele inovar, deixa ele criar novas formas de ver a vida, novas formas de lidar com as coisas, encontrar novos caminhos, porque se você quer ver um NFP frustrado, é você não aceitar, não é nem aceitar no sentido de concordar, mas é não validar a ideia dele. Isso frustra muito um NFP, tá? Rotina seria uma situação mais, digamos que um movimento mais previsível no nosso dia a dia. Isso também frustra o NFP. Para ele é difícil, né? Lidar com rotina. Ele precisa desses novos ciclos, dessas coisas novas acontecendo o tempo todo, tá? Então, assim, gente, ideias não ouvidas, falta de novidades. A gente fala que é como se o eu, né, do NFP ficasse ameaçado. Ele se sente ameaçado, né? E vamos para a próxima função que eu quero explicar para vocês. Então, vocês já entenderam o que é o N, né? Essa intuição extrovertida, como que ela aparece aí. Diferenciei ela do NTP, tá? Lembrando que extroversão nada mais é que é a forma como você coloca, é onde você coloca a sua intuição. Quem tem intuição extrovertida coloca a intuição dela para fora, tá? E a função fraternal, né, que a gente vai falar que é o F, ou sentimental, função sentimento, ela é introvertida do NFP, sabia? Ela é introvertida. Aí você vai falar, ué, mas ele não é extrovertido? E NFP, ele é extrovertido. As funções dele funcionam de uma forma mais para o ambiente do que para dentro. Porém, essa função sentimento, ela é para dentro. Então você vai ver um NFP expondo muito as ideias dele, como é a função intuitiva para fora, mas você dificilmente vai ver ele falando dos sentimentos dele, expondo os sentimentos dele, que muitas vezes para algumas pessoas que convivem com o NFP podem achar ele um tanto frio, né? Isso para quem convive. Mas essa função existe. Ela só não é vista, porque ela não é expressa, entendeu? E como ela é a segunda função, ela tem digamos, um predomínio forte na personalidade. Que essa função sentimental para dentro, ela acaba gerando muita empatia. Então, é uma pessoa que está sempre preocupada com como o outro está sentindo. Aí, se você junta, né, engraçado, se você junta essa função NE com FI, você está falando de uma pessoa que está pensando, poxa, será que fulano ficou chateado? Nossa, será que fulano gostou? Será que ele curtiu? E a gente fica perguntando, né? Ai, você gostou? E é essa função NF, né? De ficar pensando numa possibilidade junto com o sentimento, tá? O que mais que a gente pode falar de sentimento introvertido, gente? É uma pessoa que gosta de sentir os sentimentos sozinho. Isso não tem nada de errado se ele está num ambiente saudável, tá? Mas é a forma que ele lida melhor. E vou te dizer, sabe para onde vai essa FI dele, esse sentimento para dentro? Como ele não expressa no mundo no sentido de falar exatamente o que está sentindo, como uma pessoa que tem esse F para fora, que seria os FEs, ele acaba sublimando. O que seria sublimar? Vou explicar um pouco melhor. Ele canaliza esse sentimento, muitas vezes em música, projetos de comunicação, artes em geral, quadros. São pessoas que podem ser ótimos compositores, tá? Quando você pensa, vou falar de uma pessoa fanzone que é NFP e que faz muito isso, é a Kelly Clarkson. Kelly Clarkson é uma NFP zona, né? Porque ela não fala dos sentimentos dela nas entrevistas. Olha, eu analisando a minha ídola. Ela não fala dos sentimentos dela. Você pode ver que ela não fica falando do problema que ela tem com a mãe. O pessoal pergunta porque sabe que as músicas dela tá falando, né? É tipo a Adele. A Adele é a mesma coisa.
Mas ela não fica falando da vida dela, na vida não, desculpa, dos sentimentos dela. Mas na música fala. Então ela projeta na música. Aquela música, não sei se vocês lembram, a Because of You. Gente do céu, mas já choro, toda vez que eu ouço a música eu choro muito. Tem muito sentimento ali, muito sentimento. E a capacidade que o NFP tem de conseguir fazer o outro sentir. Ele consegue fazer o outro... ele tem um lance de conseguir fazer que o outro se identifique com ele de uma forma tão brilhante que essas músicas, por exemplo, dela, fazem sucesso. Essas músicas são fenomenais. A Adele, então, cara, a Adele é impressionante. O que ela consegue fazer, ela tem um FI muito forte aí. Ela não fica falando dos namorados dela na entrevista, entendeu? Mas ela fala dos sentimentos dela, sim, nas músicas. E são músicas carregadas de sentimentos, sejam eles ruins ou bons, mas é ali que ela processa. Então, quando eu tenho um paciente que é dessa personalidade, né, ou que tem, principalmente quem tem o FI dominante, a gente deixa isso para uma outra live, eu sempre falo, cara, usa isso a seu favor, porque são pessoas que amam arte, normalmente, para conseguir projetar, tá? Então, se eu for colocar a gente aí numa palavra-chave, essa função, sentimento para dentro, eu vou falar que é a palavra sentir, sentir, tá? Ou poderia chamar de empata, mas eu acho que é sentir. Gente, só tô olhando, tá? Só tô olhando a hora aqui porque, eu não quero perder essa live. Eu perdi a live com a Gi, então tá, ainda tem um tempinho legal. Porque eu tenho muita coisa para falar para vocês, mas eu não quero passar aí a margem dos 50 minutos, uma hora, senão fica muita coisa. Até se você tiver interesse de aprofundar mais, por incrível que pareça, por mais que eu esteja dando tudo isso aqui para vocês, tem muito mais coisas para aprofundar no curso mesmo. Então, vamos lá, ó. Então, essa é uma das funções. Lembrando que, até explicar uma coisa assim, eu falei da primeira função que é NE, da segunda função que é FI. Por que tem essa ordem, tá? Eu nem expliquei, vou explicar. O Jung, ele descobriu que as pessoas, elas usam essas funções de uma forma decrescente, ou seja, o NFP ele usa muito, todo dia, toda hora ele está usando a função NE. Em segundo lugar, que seria uma função menos consciente que ele vai falar, é a função FI, que eu falei agora para vocês. Ele tem, mas não tão dominante quanto a NE. Então, conforme eu vou passando para vocês as funções do NFP, como que ele funciona, vocês vão perceber que ele vai usando cada vez menos cada uma, tá? E claro, tudo de novo depende do ambiente que ele está, com quem que ele está convivendo, tudo isso acarreta, né? E o humor principalmente acarreta muito, muito, tá? Vou para a terceira função, saindo dessa segunda função que a gente chama de auxiliar, ela auxilia a função intuitiva, né? Eu vou falar da função pensamento extrovertido. O que seria a função pensamento extrovertido? Que é o TE, que seria esse T, gente, ele vem de thinking, que é de pensamento em inglês. Então, é um pensar, é uma função de pensamento extrovertida. Quando a gente fala de função de pensamento, a gente está falando de uma pessoa que pensa de uma forma lógica. É claro que o NFP não faz isso o tempo todo, porque ele não é a função dominante dele, mas em alguns momentos ele vai precisar usar isso aqui. E é isso que eu vou explicar mais à frente, para vocês entenderem. Vou salvar a live, Cláudio, vai lá na reunião que eu salvo a live sim, pode deixar que você assiste depois. E a função racional para fora, gente, é tipo assim, seria como... Quando a gente aprende, a gente usa muito essa função racional. Então, a gente acumula conhecimentos, tá? Só que para a pessoa que tem esse racional para fora, ele precisa pegar esses conhecimentos, esses aprendizados que ele teve e colocar no ambiente. De novo, extroversão é o quê? É como eu pinto, é onde eu coloco essa função pensamento. E o NFP põe essa função pensamento no ambiente, do mesmo jeito que ele faz com a intuição, tá? Então, é uma pessoa que precisa colocar em prática o que aprende. Aí você vai me dizer, nossa, mas tem gente que não coloca em prática o que aprende? Ou você tem. Nossa, tem gente que tem a função racional para dentro, são pessoas extremamente teóricas. A gente vai ver isso em profissionais acadêmicos,
pessoas que guardam informação, acumulam e faz bem para elas. Elas ficam ali num movimento meio analítico e tal, mas nem sempre elas usam. São pessoas que muitas vezes fazem vários cursos e não colocam em prática, mas são ótimos teóricos, tá? E tem outras formas dele lidar com isso, eu não vou entrar nisso aqui agora, que não é o foco da live, do tema. Mas o NFP, ele precisa colocar em prática o que ele aprende. A gente fala até que são pessoas que aprendem na prática, né? Eu coloquei aqui eu jogando tarô, que agora é um hobby novo aí que eu tenho. Estou estudando tarologia, né? Quero projetar as coisas, né? Os aspectos inconscientes meus nas cartas para me descobrir mais. Só que eu estava lendo o livro e vou te falar a verdade, estava chato. O livro estava chato, eu precisava colocar para fora. Gente, eu me sentia, não sei se você que é NFP, você vai se identificar com isso. E principalmente quem tem esse lado TE dominante também, tá? Que depois a gente conta aí de outras personalidades que tem esse pensamento para fora dominante. Cara, me dá uma ansiedade, uma agonia, porque eu lia uma página, 3, 4, 5 páginas e, não, assim, chegou uma hora que não entrava mais, precisava sair. A minha forma de lidar com o que eu aprendo é saindo. Aí eu peguei e falei, quer saber, eu vou jogar carta, enquanto eu vou jogando, eu vou lendo. A minha pós que eu fiz em neuropsicologia foi fantástica, porque não sei por cargas d'água, as professoras gostavam, elas decidiram, e gostavam, acredito, talvez tinham essa função também, elas colocaram, são 2 anos de formação, então o primeiro ano foi só prática, e o segundo ano só teoria. E eu achei o máximo, porque a gente começou a atender e fazer estágio no primeiro ano. Tipo, surreal, né? Porque a faculdade foram tipo aqueles 4 anos inacabáveis, só lendo Freud, lendo Jung, lendo Skinner. Gente, sério, a minha forma de conseguir estudar quando eu estava na faculdade era pensando em mim ou nas pessoas ao meu redor que tivessem aquilo. Eu precisava ficar buscando pessoas, ficar buscando situações assim no dia a dia, porque eu tinha que ver na prática aquilo funcionando. Não dava para pegar o livro, ficar lendo ali, tá, faz sentido. Chega uma hora que acumula e a gente fica tenso. A gente fica tenso, tá? Então, assim, não acho que... Você não vai ver NFP em área acadêmica, nada desse tipo de profissão. Acadêmico que eu falo dando aula, sim, né? É que infelizmente, a nossa cultura tem essa junção, não sei porquê. O mesmo cara que faz pesquisa, ele é o mesmo cara que explica. Então você vai ter professor que adora pesquisa, mas odeia ensinar. E você vai ver o contrário também, aquele que adora ensinar, mas não gosta de pesquisa, que sou eu, né? Que é o NFP. Então, é legal saber disso, né? Pra gente não entrar. Mestrado, então, gente, olha, vocês nunca vão me ver fazendo mestrado. Você tá louco, não tem saco pra fazer mestrado não, gente. Eu tenho que ver as coisas funcionando na prática. E eu aprendo assim, o NFP aprende assim. Então a palavra-chave de quem tem esse racional para fora é prática. É prática, tá? E a última função, última não, penúltima, tá? Penúltima função que eu vou explicar do NFP é a sensório introvertida, tá? Função sensório introvertida, o que é? Bom, sensório, como eu expliquei aqui no começo, é aquela função de você usa os 5 sentidos. Você usa os sentidos físicos, tá? E essa é a função sensória. E pro NFP, óbvio, né? Se a nossa função dominante é a intuição para fora, o oposto, que é o que a gente menos usa, é a intuição. É a sensório para dentro, tá? E a sensório para dentro, eu vou falar a palavra-chave antes de explicar, vamos dizer assim que seria uma memória sensorial. Quem tem essa função predominante, ela tem uma memória muito boa e memória de sensorialidade. Então eu estou falando memória de caminho, memória do que foi falado ali exatamente, consegue lembrar com as palavras que a pessoa falou exatamente. O intuitivo, ele guarda a ideia do que foi falado. O sensório introvertido, ele guarda exatamente o que foi falado, né? Então, eu não me esqueço de tantas vezes que eu estava num lugar novo. Ainda bem que hoje em dia tem o Waze, porque quando eu tinha que pedir ajuda, né? Me ajuda aqui, que caminho que eu pego para chegar até o shopping aqui da cidade? Aí a pessoa virava e falava, então, você vai virar aqui à direita, aí você vai ver um posto ali, ó as funções sensoriais aí. Você vai ver um posto, aí logo então você vai ver que vai ter uma descida. Aí você vai descer, você vai virar à direita e depois à esquerda.
Cara, a tela, né? A gente fala de tela azul, né? Eu fico assim, hã? A pessoa até fala, você entendeu o que eu falei? Aí eu prefiro falar que eu entendi, porque se eu for me forçar muito, não dá. Mas aí eu tenho meu marido, graças a Deus eu posso se atrair. Nessas horas eu posso se atrair. É bom, viu, gente? Porque a função dominante dele é a minha função inferior. Eu viro pra ele e falo assim, amor, o que ele falou mesmo? Ele falou pra virar direita e depois esquerda, né? Ele, não, amor, ele falou pra você virar direita, que vai ter uma descida e depois você vira esquerda na segunda. Ah, tá, então amor, me guia aí, vai, me guia aí, por favor, que eu não sei, já esqueci já o que ele falou. E isso daí é muito típico de quem tem essa função sensorial inferior. E, bom, inferior não, é inferior, isso, tá? Então, assim, vamos explicar o inferior de introvertido para não bagunçar a cabeça de vocês, porque são palavras parecidas, tá? Então, assim, função sensorial pode ser tanto para dentro quanto para fora. A pessoa que tem a função sensorial para dentro, ela curte aquela sensorialidade com ela e ela guarda aquilo para ela. E ela lembra exatamente dos detalhes. A pessoa que tem a sensorialidade para fora, ela vive, e a forma dela viver a sensorialidade dela não é a forma, desculpa, onde ela coloca essa sensorialidade é para o ambiente. Então, pessoas que colocam a sensorialidade para dentro, é uma pessoa que vai ter uma boa memória, né? Consegue lembrar exatamente dos fatos, tá? E uma pessoa que põe a sensorialidade dela para fora é uma pessoa que consegue ter uma coordenação motora muito boa, ela consegue se movimentar muito bem, ela sabe exatamente o jeito de manusear ali a massa para sair bem gostosa aquela comida. Então, ela tem essa facilidade de expor a sua sensorialidade, ela projeta, ela coloca, né, no ambiente, tá? Então, assim, nós temos essa sensorialidade para dentro. E não só isso, ou seja, a gente tem isso até, mas a gente usa pouco, porque é a nossa função inferior. Como ela é oposta à função dominante, ela compete com a função dominante, tá? E te digo uma coisa, se eu puder dar um conselho para você, independente da função inferior que você tenha, caso você já tenha descoberto, mas não precisa desenvolver essa função inferior, tá? Ela precisa ser respeitada. Por que eu vou te dizer isso? Porque se você começar a achar, se eu começar a achar que eu tenho que ficar fazendo imposto de renda o tempo todo, que eu tenho que ficar memorizando o caminho, que eu tenho que ficar lidando com sensorialidade o tempo todo, sabe o que vai acontecer? Você vai me ver depressiva, você vai me ver ou ansiosa, porque eu vou estar com toda aquela energia, todas aquelas ideias aqui dentro, eu não posso pôr para fora, porque eu tenho que seguir um script, eu tenho que seguir o que é previsível, né? Quem tem o S o S para dentro tende a ser bem previsível e gosta dessas rotinas. Então, assim, então, assim, é interessante pensar que precisa ser respeitado, tá? Não se forcem, não se forcem. Às vezes eu brinco, eu falo, olha eu aqui, né, escolhendo tomada, né, que eu fui lá escolher tomada para cá. Mas assim, gente, a gente faz porque tem que fazer a vida. Mas você vai perceber que a gente usa de uma forma muito lenta. Para eu arrumar uma gaveta outro dia aqui em casa, eu levei 30 minutos, que eu tenho certeza que se fosse uma outra pessoa com esse S dominante, já tinha feito em 2. Porque eu fui na intuição primeiro. Meu primeiro pensamento é tipo pegar, legal, é só encaixar aqui, tá, ainda toma cuidado, eu tenho que tomar cuidado para não quebrar o negócio. Eu posso quebrar. Mas eu falei, não, eu sei que eu estou usando a minha função inferior, então eu vou ter que fazer mais devagar. E eu respeitei. Sentei, coloquei lá um negócio ali, sentei, olhei. Falei, tá. Aí eu olhei, tinha um modelo, graças a Deus tinha um modelo. Eu olhei do lado ali, tá. Então é desse jeito que tem que encaixar. Por isso que não tá dando do jeito que eu tô fazendo, de forma intuitiva. Beleza. E aí eu fui lá do outro lado e consegui encaixar na hora. Mas leva tempo pra gente conseguir fazer isso, tá? Então, assim, é isso, gente. Essa é a função SI. A gente usa, a gente expõe as nossas sensorialidades para dentro, tá? E a gente faz isso muito, muito pouco. E por último, é o pezinho lá que você viu, que não foi descoberto pelo Jung, tá? Eu fico com medo de perder a hora, porque eu tenho medo de que o vídeo não seja gravado, porque eu quero salvar. Então, assim, gente, essa função P nada mais é do que uma função de improvisador, tá? Que é o contrário do J. O J a gente fala que é julgador, que seria o sistemático.
E o P, ele é o improvisador. Então é o famoso tiro no escuro. O NFP não gosta de seguir regras, não é que ele vai contra as regras, mas essa coisa de ter sempre o mesmo horário, um cronograma, é algo que ele não flui muito bem. Então é uma pessoa que improvisa o tempo todo. E legal, né? Aí você vê a pessoa exatamente inovadora, né? É o inovador total, porque ele tem esse N para fora e ele ainda gosta de improvisar, né? Então ele tem essa ideia para fora, essa imaginação para fora, junto com todo esse improviso. E é isso aí, tá? Então a gente não se funciona muito bem com rotina, regras. Não que a gente não vá viver, tá, gente? Vamos lá. É importante lembrar de uma coisa para finalizar aqui com vocês, que essas funções, elas têm uma forma de funcionar, tá? A gente vai usando menos, quanto mais a primeira letra que a gente usa mais, né? E a última função que a gente usa menos. Ela fica mais perto do inconsciente, essa função inferior, tá? E então assim, existe uma dinâmica. Pode acontecer por muitas vezes de você não conseguir usar essa sua função de intuição para fora. E aí você vai precisar dessa função sensorial para dentro. Então, elas competem, mas existem dinâmicas dentro desse funcionamento que a gente pode explicar um pouco melhor no curso, que eu acho que vai ser legal. Porque quando o NFP ele não consegue usar essa função intuitiva extrovertida, ele acaba usando outras. Ele tem a tal da função auxiliar, que é o sentimento. Ele tem a função terciária, que é o racional. Ele vai para o racional para tentar lidar, racionaliza as coisas. E essa dinâmica tem uma forma de agir, tá? E não é simplesmente que ele tem essas funções e usa todas essas funções. Como eu falei, é um degradê. Ele usa mais a NE, depois um pouco a FI, depois um pouco a TE e por último a SI, tá? Essa função de percebedor, de improvisador é o tempo todo, tá? Isso aqui não muda. Mas essas quatro, né, funções, elas ficam dessa forma. E é isso, gente. Esse é o NFP, o famoso entusiasta, o cara do brainstorming, que se anima com novos ciclos, né? E, gente, estudo é estudo, né? Isso é muito legal pensar que o Jung, que foi o cara que começou com tudo isso, estudou isso daqui e percebeu isso nas pessoas. Vai por mim, se você descobrir a sua função dominante, conseguir depois disso descobrir a sua personalidade de fato, você vai ver que todas essas outras funções, elas funcionam realmente dessa forma. Ou seja, nós temos uma forma de funcionar. E isso é lindo, porque você consegue se entender, se culpar menos, se aceitar mais, tá? Você consegue ter uma vida mais leve, você consegue entender o porquê de algumas pessoas que são assim. Isso é fantástico, é fantástico. Eu acho que é isso, gente. Eu tô olhando aqui para ver se faltou mais alguma coisa para eu passar para vocês dessa personalidade. E eu não estou encontrando. Ah, tem uma dica aqui para finalizar. Eu escrevi aqui para falar para vocês que eu acho legal. Se você tem uma dificuldade de descobrir a sua função dominante, como eu ensinei aqui para vocês, uma boa forma de você descobrir a sua personalidade é descobrir a sua função inferior, né? É quando você pensa em algo que você realmente não faz bem, e não só não faz bem, mas que você nem imagina, ou se você tiver que fazer aquilo te dá uma raiva. Eu vendo aquela gaveta no chão, tendo que consertar e não tinha como, porque estava no meio do caminho, parecia que eu estava no inferno, porque eu sabia que eu ia ter que parar e olhar e usar a minha função sensorial, que é a minha função, assim, inferior, que é a que eu menos uso, né? E aí, olhando isso, já deu pra ver, então eu sou intuitiva. Se pra mim é difícil, muito difícil, né, usar a sensorialidade, cozinhar, por exemplo. Não gosto de cozinhar. Nunca gostei de cozinhar. Essa coisa também de ter que ter etapa. Primeiro você põe a manteiga, depois você põe chocolate. Pelo amor de Deus. O meu negócio é inovar. Do jeito que eu sou, na hora que eu faço cozinha, meu marido sabe. Às vezes eu invento umas coisas. Eu falo, gente, vamos fazer assim, fazer assado. É claro que dá errado várias vezes. É na tentativa e erro. Mas essa é a nossa vida. A gente se aventura desse jeito. Então presta atenção na sua função inferior. Pode te ajudar a saber qual é a sua personalidade. Tá bom? Se tiverem perguntas, a caixinha de perguntas está aberta.
Eu deixei ela aberta lá nos stories e eu vou deixar gravada aqui essa live para você assistir quando você quiser, quando você precisar. Dica de ouro, né? E pode deixar sua pergunta nos comentários também. Dica não, né, gente? Informação. Passei bastante coisa aqui e tem mais, viu? Se preparem para o curso, quem tiver interesse de se aprofundar um pouco mais nessa teoria de personalidade, que a gente vai ter bastante coisa para aprender aí sobre as pessoas, né? Nós e o outro também. Boa tarde para vocês, gente. Até mais. Um beijo. Tchau, tchau.